tá? Dessa passagem maravilhosa que vai até o verso de número 12. 1, 2, 3 e ao terceiro. Amém ou não amém? Então dê uma salva de palmas mais uma vez para Jesus. Graças a Deus. Queridos, o tema da mensagem nessa noite não vai ser a mensagem, o tema não está relacionado a alguma coisa relâmpaga, né? Como eu falei, relâmpago, mas vai ser uma mensagem rápida, sucinta e objetiva, até porque o tema e o texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido. Então eu vou explorar de maneira bem objetiva, porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, amém? O tema da mensagem é: a glória de Deus se manifestará na sua vida. Você acredita nisso? Então dê mais uma salva de palmas para Jesus. A Rebeca vai colocar aqui, vai me ajudar. O texto que nós acabamos de ler, queridos, ele registra, na verdade, o primeiro milagre que Jesus realizou, ali mesmo, aonde nós acabamos de ler. As bodas em Caná, a água feita em vinho. Está aqui no tema sugestivo, aqui na Galileia. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E tem coisas interessantes aqui. E eu quero destacar nessa noite de forma objetiva. Nós precisamos, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, nós precisamos tomar 7 atitudes. Quantas? Dentro desse texto eu enxerguei de forma simples e objetiva que para que esse milagre, que foi algo de sobrenatural, algo de uma grandeza maravilhosa, foram 7 passos que aconteceram para que esse milagre acontecesse. Então, se nós queremos que a glória de Deus se manifeste em nossa vida, e é o que nós aguardamos para 2026, há algumas coisas que nós podemos fazer. A glória de Deus, ela não é manifestada sem que haja de mim e de você algumas atitudes. Nunca vai vir sem nada. Há sempre alguma coisa que nós temos que fazer. Lembra da mulher que estava padecendo de fluxo de sangue? Ela teve que enfrentar a multidão e tocar a orla de Jesus. E ela disse: se eu tão somente tocar a orla, o manto de Jesus, eu serei curada desse mal. Há sempre alguma coisa que a gente tem que fazer para que o milagre se manifeste em nossa vida. Então eu creio que Deus, ele reservou uma glória, uma bênção especial para aqueles que se esforçaram para estar aqui nesta noite. E quando eu comecei a estudar, eu busquei exatamente esse entendimento.
Falei, Senhor, muitas pessoas abriram mão de estar com a sua família, de fazer uma viagem, ou mesmo de estar em outro lugar para poder estar aqui, numa igreja apertada, sem ar-condicionado, as panelas estão ligadas aqui do lado, aquilo ali está um caldeirão, e essas pessoas decidiram estar aqui de forma voluntária. Então eu orei a Deus, e Deus falou, olha, eu quero manifestar a minha glória na vida dessas pessoas, eu tenho desejo de abençoá-las. E por essa razão, dentro desse texto, que é uma prova cabal de que Deus abençoa, de que Deus muda a situação, é que nós encontramos aqui soluções para os dilemas da nossa vida. Talvez no ano de 2025 para você, que já está encerrando, questão de alguns minutos ele vai encerrar, talvez não tenha sido da forma como você gostaria que fosse. Talvez você está terminando o ano até desmotivado, desanimado, talvez esteja até abatido, sabe, está chegando no final ali, fazer o balanço, fala, olha, eu fiz o balanço e está negativo, não foi um ano bom. Mas nessa noite, de forma ousada, simples e humilde, eu quero dizer a você que Deus tem interesse em manifestar a glória dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Precisamos tomar 7 atitudes. A primeira atitude que nós precisamos tomar, diante do texto que nós acabamos de ler, é convidar Jesus para a festa. Aqui era uma festa de casamento, e a Bíblia diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos para a festa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida pessoal, no meu ministério, na minha família e na minha casa, é convidar Jesus para estar comigo. Amém ou não amém? Amém. Nós precisamos trazê-lo para perto, nós não podemos deixar Jesus de fora, nós precisamos convidar Jesus para esses momentos, para que Ele participe conosco. A segunda coisa que eu quero destacar é que a segunda atitude é perceber que o vinho acabou. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e a festa estava maravilhosa, e daqui a pouco, no meio da festa, o vinho simplesmente acaba. O vinho para o judeu é o símbolo de alegria, amém ou não amém? Todo mundo sabe que para um bom judeu o vinho é importante demais, porque ele representa alegria. E faltar o vinho em uma festa de casamento, onde as festas naquela época duravam em média 7 dias de festa, você imagina no segundo ou no terceiro dia o vinho se acabar. O que ia acontecer com aquele casamento? Ia ser um transtorno, ia ser um fracasso, ia ser uma frustração para o noivo, para a noiva e para a sua família. E o que aconteceu? É que alguém percebeu que o vinho acabou. Isso é muito importante, porque é um reflexo para a nossa vida, é uma reflexão para a nossa vida. Se o vinho é alegria, e a alegria daquela festa estava acabando, você precisa perceber. E alguém percebeu. E será que na sua vida, para que a glória de Deus se manifeste, você precisa perceber que a alegria se acabou? Você precisa identificar que a alegria do Espírito Santo, a alegria da presença de Deus já se foi. Você tem que ter essa sensibilidade. Deus quer manifestar a glória dele, mas você precisa perceber que ele já não está mais aí. Talvez que ele já não ocupa de forma plena mais o seu coração. Sabe que assim, o vinho acabou, a alegria acabou. E talvez você está dessa forma, sem perceber que a alegria acabou, está sofrendo, sem entender exatamente. Mas eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus, para apresentar a você essa percepção. Você precisa entender, se a alegria acabou, querido, você está no melhor lugar nessa noite. Você está diante de Jesus, Ele é a nossa alegria, Ele é o vinho da nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa, a terceira atitude que você precisa tomar é procurar a pessoa certa. Quando o vinho acaba na festa, a Bíblia diz que Maria vai correndo até Jesus. Ela foi até a pessoa certa, sim ou não? Se a alegria da sua vida acaba, se esvai, e você não procura Jesus, você procura qualquer outra coisa, você não vai encontrar alegria. Você vai até encontrar distrações, você vai encontrar alegrias passageiras. E nós temos algumas pessoas que já passaram por esse processo. A alegria, sabe, do mundo, ela é passageira, irmãos. E Maria percebe que o vinho acabou, e ela vai exatamente até Jesus.
ela procura a pessoa certa. Tem gente que procura o amigo, procura o irmão, procura o chefe, procura pessoas não crentes para poder se aconselhar, em busca, sabe? Ele até percebe que a alegria acabou, mas ao invés de procurar Jesus, que é a nossa alegria, que a plenitude da bênção está com Ele, você procura qualquer outra pessoa, menos Jesus. E Maria aqui dá um exemplo: se o vinho acabou, eu preciso procurar a pessoa certa, e a pessoa certa era Jesus. E ela não procura ninguém, irmãos, ela vai de forma direta e objetiva em Jesus. Esse é o terceiro passo para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida: procurar sempre a pessoa certa. E eu apresento nessa noite a pessoa, ela tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pessoa certa, bendito seja o nome do Senhor. A quarta coisa, a quarta atitude que nós temos que tomar é reconhecer que a hora dele é perfeita. Maria vai até Jesus desesperada, eu entendo, porque ela estava numa festa, foi convidada com a sua família para estar numa festa maravilhosa, as bodas ali na Galileia, e o vinho acaba, ela se desespera, vai até Jesus, fez a coisa certa, mas quando ela chega lá, Jesus diz para ela: olha, ainda não é a minha hora. Por que você está me procurando? Ainda não é a minha hora. A quarta atitude, querido, que nós temos que tomar, está aqui no telão, é reconhecer que a hora dele é perfeita. Não somos nós que dizemos a hora é agora, Senhor, como alguns crentes mal educados, irreverentes fazem. Não, querido, a hora dele é perfeita. Isso nós podemos e temos que reconhecer que a hora dele é perfeita, para que essa glória seja manifestada na nossa vida. Talvez a glória de Deus ainda não foi manifestada na sua vida, porque você não entende que a hora dele é perfeita, e quer antecipar essa manifestação da glória de Deus, e acaba se machucando. Eu adoraria ter tempo para trazer outros textos, para mostrar para você que essa é uma verdade absoluta. Nós temos o caso de Sara, que Deus fez uma promessa que ela seria mãe, e ela antecipa e vai lá e entrega a sua serva, a sua escrava para Abraão, sofre depois, porque não entendeu que a hora dele é perfeita. A hora dele é perfeita, irmãos. Pode ter certeza que a hora dele é perfeita. A quinta coisa que nós precisamos, a quinta atitude que nós temos que tomar, é fazer tudo quanto ele nos mandar. É fazer tudo quanto ele vos mandar. Quando Maria vai até Jesus, e ela pressiona Jesus, dizendo que o vinho tinha acabado, Jesus coloca ela no lugar dela. Ela entende que a hora dele é perfeita. Quando ela entende que quem dá os comandos é Ele, quem faz é Ele, a alegria está nele, é Ele que vai startar, é Ele que vai mudar o cenário, ela se coloca no lugar dela, entende, e aí ela recebe um comando, e ela acata para esse comando, e ela disse: olha, vai até o mestre Sala, até o grupo que estava lá, e falou: faça tudo como ele está mandando. Ela sabia que Jesus tinha poder para transformar aquela festa que estava a um passo de um caos, para mudar o cenário para um momento de alegria de família. A quinta atitude que você precisa tomar é fazer tudo quanto ele te mandar ou vos mandar. Queridos, como crentes em Cristo Jesus, alguns de nós temos resistência de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Nós temos aqui algumas pessoas aqui nessa noite, que eu os conheço e sei que tem dificuldade em fazer aquilo que Deus cobra dele, que cobra dela para fazer. Resiste ao chamado, resiste àquilo que Deus tem para ele. Deus reserva uma alegria maravilhosa, Deus quer manifestar a glória dele na vida dela, mas dá uma resistência em fazer aquilo que Deus manda. Estar só na igreja não resolve, não resolve. É importante, é uma parte, mas é importante você também fazer tudo aquilo que ele te manda. A Bíblia diz que aquele que ama ele faz aquilo que ele manda, obedece o Senhor. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? A sexta atitude é encher a talha, o cântaro ou o vaso
de água até a, repita comigo, até a borda e até em cima. A sexta atitude que nós temos que tomar para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida é exatamente executar a ordem que Ele deu para mim e para você. Se Ele disse que nós temos que encher a talha até em cima, é até em cima. Por isso que Maria vai até Ele, e Maria ressalta dizendo assim: olha, faça tudo o que Ele está mandando. E às vezes Deus nos dá o comando para fazer alguma coisa para Ele, e nós fazemos só até a metade. Deus quer uma coisa de você, Deus quer algo de você, e você entrega só metade. Deus é tudo que eu tenho, é só isso. E o que mudou a história desse casamento foi exatamente os detalhes. E é às vezes aonde nós se perdemos, aonde você não percebe que Deus reservou algo maravilhoso para você e ainda não aconteceu, porque você não está atento aos detalhes. Você entende o detalhe? Se Deus fala que é para você fazer dessa forma, faça dessa forma. Se isso não fosse importante, o texto não teria dado ênfase para essa palavra. Se não fosse importante destacar que a talha fosse cheia até a borda, cheia até em cima, não estaria aqui. Se o texto deu um tom para esse versículo, é porque ele está dizendo para nós que há uma importância nesse versículo, que é exatamente executar, é fazer exatamente como Deus pediu que nós fizéssemos. Deus não quer você pela metade, querido. Deus não tem interesse nos 10%, nos 20%, nos 50%. E olha que é bom 50%, 70%, muito bom, 90%, nem se fala. Deus quer todo. Deus quer o 100%. Deus quer que você viva algo maravilhoso com Ele de forma plena. E para viver isso, você precisa ser um crente bom de audição. Precisa ouvir aquilo que Deus está esperando de você. E não é algo novo, é algo antigo. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe que você está deixando a desejar. Você sabe que na hora que você vai encher as talhas, você sabe que você coloca ali, sabe, pouco. A metade, você sabe, quando você ajoelha para poder orar, e você vai orar e você vai dizer: Senhor, eu sei que eu não estou exatamente da forma como o Senhor quer, mas recebe aí, Senhor, olha, tem esse pouquinho aí. Querido, a regra do texto é clara. Para Deus manifestar a glória dele, precisou que as talhas estivessem cheias até a borda. Existem milagres que Deus vai se atentar exatamente com os detalhes. Será que Deus está falando com alguém nessa noite? Será que Deus está nos dando um toque importante na nossa vida, para que nós possamos entrar em 2025 diferente? A sétima e última coisa, a última atitude que nós temos que tomar é permanecer na festa. Diga comigo, permanecer na festa. Dê uma salva de palmas para Jesus. Queridos, escute. Por que é importante manifestar? Por que é importante você permanecer na festa? Você lê o texto inteirinho comigo. Sim ou não? Por que é importante permanecer na festa até o final, irmãos? Porque o melhor vinho é servido somente no final. Não adianta, querido, você convidar Jesus para a festa. Não adianta você perceber que o vinho acabou. Não adianta você procurar a pessoa certa, que é Jesus. Não adianta só você reconhecer que a hora dele é perfeita. Não adianta só você entender que os comandos que ele dá é perfeito. Não adianta você encher a talha, o cântaro ou o vaso de água até a borda e não permanecer na festa. Tem gente que faz tudo certo, Elton. Os 6 passos são perfeitos, mas o último passo, que é permanecer na casa, no ambiente da festa, ele não quer estar aqui. Teve pessoas aqui essa noite que trocaram Jesus por nada. Eu estou falando que eu tenho conhecimento de causa. Por nada, ou pior do que isso, porque nada ainda é nada, não é tão ofensivo, mas trocaram Jesus por coisas horrorosas, por
mesas que não eram para estar lá, porque não entenderam a importância de permanecer na festa, porque o melhor vinho é servido no final. Talvez você tenha tomado vinho inferior até esse momento. Talvez o ano, Léo, de 2025 você só tomou vinho inferior. Mas eu quero profetizar que em 2020 será diferente, que em 2026 será diferente. Eu quero profetizar em nome de Jesus que 2026 será diferente. Jesus está reservando para você o melhor vinho, ou seja, tome as atitudes certas e viva alegrias na presença de Deus que você nunca viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer manifestar a glória dele, querido. Quantos querem receber? Não estou pregando ouro e prata, eu estou falando da presença maravilhosa de Jesus. Eu estou falando de alguém que mudou o cenário daquela festa e ela não foi a mesma. Todo mundo ficou espantado. Como que o Senhor serve o melhor vinho no final? Pois é, com Jesus é assim. Quando você acha que tudo está indo mal, Ele presenteia você com o melhor vinho, com o melhor momento na presença dEle. Oh glória, aleluia. Se coloque de pé. Se adoramos, escute, manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamarmos, quantos querem? Obrigado. Primeira mulher para a igreja. Quem está ansioso? Eu também estou, meu Deus. Vamos, pastor, vamos voltar para a igreja, né? Conta. Tem certeza que você
2026. Vocês entendem que todos os temas que Deus tem nos dado é direção dele? Amém? Vocês vão receber com alegria?